Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família. Com alegria nós nos encontramos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 17 e hoje vamos falar de Paulo e Silas em Bereia. E a partir do versículo 10, Atos 17, 10, nos diz assim a palavra de Deus. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo que ali estava. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva e poderosa palavra, com os nossos corações gratos, ó Pai, porque estamos, ainda que em lugares separados e distantes, estamos reunidos em teu nome, ó Deus, em um só espírito, em um só coração, e crendo que quando nos reunimos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, Senhor, nós cremos que Tu estás presente em cada lar, em cada vida que agora, Senhor, para um pouquinho para ouvir da Tua palavra. E nós clamamos humildemente, Espírito Santo, fala conosco, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Pai, para aquilo que vamos estar lendo e meditando, possa, Senhor, gerar vida em nós e por meio de nós. Fala conosco, Senhor, toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, eu clamo a tua misericórdia e oro com coração grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós temos acompanhado aqui a caminhada de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, de cidade em cidade, pregando o evangelho. O que tem ficado muito notório, né, tem ficado registrado em cada cidade pela qual eles passam, é que algumas coisas são bem características de Paulo. Primeiro, que Paulo ele chega na cidade e logo ele procura uma sinagoga. Logo ele procura um lugar onde os judeus estão reunidos. Ele procura em primeiro lugar esse povo, esse lugar, para anunciar as novidades do evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, o Messias esperado já veio. Então ele precisa encontrar os judeus para dar essa boa nova. Outra coisa muito importante que nós precisamos observar é que muitos e muitas, né, se convertem, e nós temos percebido que Lucas tem dado uma ênfase, um destaque muito especial à presença das mulheres, não só na conversão, e aí por uma questão de sensibilidade, uma questão de inteligência, uma questão de sabedoria, uma questão de abrir o coração para que o Espírito Santo fale, né, ao coração das mulheres e por meio da vida delas, mas
a gente percebe que Lucas está dando essa ênfase, que são mulheres não só sensíveis, né, a ouvir a voz de Deus, mas mulheres inteligentes e de boa posição social, mulheres empresárias, mulheres que têm boa condição financeira, mulheres que têm condições inclusive de estarem se levantando como mantenedoras da obra missionária, mulheres que vão inclusive sustentar a obra missionária ou ajudar no sustento da obra missionária, da vida dos missionários, porque elas são mulheres levantadas por Deus. Então isso é muito interessante a gente observar. Lucas vem colocando desde Lídia e outras mulheres que estão se levantando, e aqui mais uma vez ele vai destacar nesse texto lá na cidade de Bereia. E uma outra coisa também que a gente precisa notar é que, eles estavam numa situação onde muitos judeus se levantavam contra eles. Assim como muitos estavam se convertendo, outros muitos estavam se levantando contra. E aí a gente vai perceber assim que sempre incitavam ali o povo, né? Porque eles ficavam meio que por detrás, assim, olha lá, eles não têm, o que eles estão falando é mentira, né? E o povo, então, alvoroçava contra Paulo, Silas, Timóteo, Barnabé, enfim, os missionários. O povo se alvoroçava contra eles. Então, nós temos aí judeus e mulheres que se convertem, mas nós temos também muitos judeus que se levantavam contra eles em perseguição. E, por fim, nós temos aí, então, o que é comum de uma cidade para outra, a fuga. Muitas eles vão apanhar, muitas eles vão para a cadeia e muitas cidades eles vão conseguir fugir de várias maneiras, né? Cobertado pelos irmãos, escondidos em cesto, baixados pelo muro, enfim, várias formas eles vão fugir. Então, essas questões aí estão sempre presentes na chegada e na partida de Paulo em uma cidade. E o fato é que Paulo, independente dele ter saído fugido, né, de uma cidade, né, para não correr risco de vida e para não sofrer mais, né, açoites, enfim, independente dele sair fugido de uma cidade, quando ele chega numa nova cidade, a gente percebe assim que Paulo se renova e Paulo chega lá com o seu mesmo projeto, anunciar o evangelho de Deus. Então nós aprendemos aqui com Paulo que diante das lutas, das dificuldades, das afrontas, das perseguições, não podemos desistir de continuar anunciando a palavra de Deus, não podemos deixar de continuar pregando o evangelho. Não importa, me perseguiram, foram atrás de mim, me caluniaram, não tem problema, eu continuo pregando esta palavra. Então a gente vê esse testemunho de Paulo. Eu estou fugindo de uma cidade, né? Que o texto mostra para nós que ele está fugindo de Tessalônica, né? Ele já tinha sido preso em Filipos, já tinha sido açoitado, aí já tinha fugido para Tessalônica, né? Ou saído de lá, foi convidado a sair, mas tipo, vão embora daqui, né? Não foi um convite amigável, não, foi quase que uma ordem. Vão para Tessalônica, lá em Tessalônica se repete a situação, eles estão ali, eles têm que sair, né? Apressadamente, tem que sair corridos de lá, olha, né? É melhor a gente sair logo daqui, porque até o Jason ali sofreu, né? Que estava recebendo ele em sua casa. Enfim, ele chega em Bereia. Então, de cidade a cidade, Paulo ele vai sendo escorraçado, vai sendo expulso, vai sendo tirado, né? Tiraram com Paulo daquela cidade. Então, ele teve que ser não só ele, mas também os demais missionários. E agora a gente chega aqui em Bereia, né? Ele está aqui na cidade de Bereia, onde ele vai ter aqui um encontro muito agradável. Ele vai ter aqui, eu penso que um momento de refrigério. Eu penso que esses momentos na vida de Paulo são momentos de refrigério, momento onde ele encontra ali um grupo de pessoas dispostas a ouvirem a palavra de Deus, um grupo de pessoas disposto a abrir o coração para a palavra de Deus, um grupo de pessoas disposto a observar as Escrituras
para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Eu creio que esse é um refrigério na vida de todo missionário, toda missionária, na vida do pastor, da pastora, quando ele encontra pessoas que têm desejo de conhecer e saber e aprender mais e mais a palavra de Deus. Como é bom quando a palavra de Deus é anunciada e ela é ouvida com o coração aberto, feliz, atento, disposto a conhecer mais e mais de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar, né, da parábola do semeador. Como é bom alguém estar semeando e semeia naquela terra fofinha, aquela terra úmida, aquela terra soltinha, onde a semente cai ali como uma semente que cai num colchão fofinho, né? Uma semente que cai ali e ali ela se aninha, ali ela vai estar se aprofundando, ali ela vai ser coberta por aquela terra macia e ali ela vai encontrar, né, poder esticar as suas raízes. Quando vem a chuvinha, nós cantamos para as crianças, né, essa parábola. Mas aí vem a chuva e rega e ela vai enfincando raízes porque aquela terra é fofa, é apropriada, é nutritiva e ela vai brotar, vai nascer, vai crescer, vai dar frutos, virão os passarinhos e se aninharão em seus galhos, ela vai dar sombra para quem está cansado, ou seja, muitas bênçãos decorrentes da semente que cai na terra certa. E eu entendo, meu irmão e minha irmã, e eu creio pela palavra do Senhor, que é dessa forma que a palavra de Deus precisa encontrar o meu e o seu coração. Nosso coração tem que estar aberto para receber a palavra de Deus como uma terra fofa, porque se a gente já deve ter visto, né? Se não pessoalmente, eu já vi pessoalmente uma terra seca, uma terra rachada, uma terra que é desenhada ali, né? De tão seca, esturricada que ela tá. Uma semente cai ali, a semente cai, bate e volta, porque ela não tem condição de penetrar naquela terra dura, seca, árida. E infelizmente hoje existem muitos corações e muitas mentes que estão assim, endurecidas para a palavra de Deus. Por isso, todo cuidado, né? Eu penso assim que às vezes até uma pessoa tá pregando e a gente, poxa, eu não entendi direito, talvez, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas o importante é que a gente ouça a palavra de Deus. E se a gente não tiver nada que dizer, leia simplesmente a palavra de Deus, porque certamente o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então, essa igreja de Tessalônica, essa igreja de Bereia, é uma igreja que trouxe um refrigério para Paulo. Foi como Paulo está semeando ali a sua semente numa terra fofinha. Um povo que estava ali de coração aberto, de mente aberta, desejosos de ouvir e aprender e assim crer nessa palavra poderosa do nosso Deus, né? Bom, os missionários, né, que aparentemente estavam escondidos em Tessalônica, como nós acabamos de ver, né, eles saem de noite e eles vão para Bereia, uma cidade distante das principais, talvez até uma estratégia, né, vamos, em vez de a gente continuar nessa rota aqui do comércio, onde as pessoas passam, como a gente estudou e viu que Filipos ficava nessa rota, né, onde ele pegava ali comerciantes que tanto vinham do sul, norte, sul, leste, oeste, de todos os lados, então era um lugar bastante estratégico, importante para o estabelecimento de uma obra missionária. E agora, diante dessas fugas, né, houve ali uma orientação ou talvez uma nova estratégia. Vamos para uma cidade um pouco mais afastada dessas avenidas principais, dessas vias principais, para que evitar de alguma forma, né, que as pessoas continuem nos perseguindo e nos injuriando, né, e incitando o povo contra nós, né? Então, os missionários, né, eles vão para este lugar, para a cidade de Bereia, e eles começam ali, como eu já disse, um trabalho na sinagoga. Lembrando que Paulo chegava na cidade, ele procurava a sinagoga, porque era o lugar onde os judeus estavam reunidos, né? O autor, né, Lucas, ele deixa muito claro para nós
a questão de chamar aqueles crentes ali de Bereia, aquelas pessoas de pessoas mais nobres, né? Então o texto fala para nós ali, ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E literalmente quer dizer melhor nascidos, ou seja, de melhor disposição. Então, possivelmente um povo que tinha melhores até condições e por conta disso eram pessoas que investiam um pouco mais nos estudos. E a gente sabe que isso é uma recorrência, né, nos dias de hoje, né? Infelizmente, nós estamos vivendo neste tempo de pandemia uma dificuldade muito grande, onde adolescentes, crianças e jovens e pessoas adultas estão abandonando os estudos por falta de condições, né, diante dessas questões de tecnologia, de acessibilidade tecnológica, enfim, não tem condições e acaba abandonando os estudos. E a gente vê aqui que o texto fala que ali havia um povo um pouco mais nobre, não só a nobreza de querer fazer parte, aprender desta palavra, mas também um pouco de condições, né? São duas situações bem pontuais. Nós temos pessoas hoje que têm condições financeiras, mas não tem nenhuma nobreza, nenhuma vontade de aprender a palavra de Deus, nenhum desejo pela palavra de Deus. E nós temos pessoas sem nenhuma condição financeira que são totalmente nobres para aprender a palavra de Deus, desejosas de aprender a palavra de Deus. Nós temos relatos, né, no nosso país, inclusive, assim como foi o apóstolo Pedro, uma pessoa iletrada, que não tinha conhecimento de leitura, mas que se tornou um grande pregador, né? E hoje isso também é notório em nossos tempos, né? Pessoas que do interior do nosso Brasil, tão grande, pessoas que não têm leitura, né, não têm escrita, mas que são grandes pregadoras do evangelho. A palavra de Deus é uma palavra viva e essas pessoas podem até não ter riquezas, mas são pessoas nobres, né, e têm aí esse prazer em estar ensinando a palavra de Deus, né? Eram então pessoas nobres porque estavam dispostas a estudar as escrituras, mas eles tinham uma intenção nesse estudo também, de saber se aquilo que Paulo estava ensinando era verdade. Isso é muito bonito daquela igreja ter feito e é algo que nós devemos também fazer nos nossos dias. Então, se alguém falou uma palavra, falou um texto bíblico, pega a sua Bíblia e confere, né? Eu, quando estou dando estudo na escola dominical, que a gente está ali mais ao vivo com as pessoas, às vezes eu cito um texto bíblico e eu falo assim, corre lá, meu irmão e minha irmã, e verifica se tá certo, porque às vezes a nossa memória falha, né? E é uma situação, às vezes você cita um texto e, né, na hora ali falha, esquece onde está escrito, né? Mas o que você não pode nunca fazer é falar texto que não está na palavra como se fosse texto da palavra. O que hoje acontece muito também. Nós tivemos uma escola dominical onde nós trouxemos, né, aí com a nossa irmã Vânia, frases que as pessoas atribuem à Bíblia e que não estão na Bíblia. Por isso, quando alguém fala alguma coisa para nós devemos conferir pela palavra de Deus. Esses dias eu recebi um áudio era um áudio engraçado, né? Eu não sei se deveria ser engraçado ou se deveria ser mais trágico, mas tinha alguém ali, uma pessoa que ia pregar, e essa pessoa começa a falar assim, vamos ler o evangelho, né? E ela começa a procurar, e procura para lá, procura para cá, procura e vai, vem, não acha. E aí ela pega e fala o evangelho, né, de João, e a gente vai ler o capítulo 23, e aí ela começa a falar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a gente ficou meio perdido, mas espera aí, né? Ela tá lendo o evangelho, ela tá lendo o salmo. Então nós precisamos ter esse conhecimento, né, da palavra de Deus, e essa preocupação de que aquilo que nós estamos ouvindo é de fato palavra de Deus, e mais ainda, se aquele texto está dentro de um contexto. Esse é um outro grande perigo nos dias atuais, onde muitas pessoas utilizam texto fora de contexto. E a gente já disse, né, que texto fora do contexto vira pretexto. Então, por exemplo, a gente pode pegar o livro do Salmo 137, né, que fala de esmagar a cabeça dos filhos. A gente fala, meu Deus, mas que situação é essa?
Não é para a gente fazer isso, né? Então a gente tem situações e textos bíblicos que precisam ser entendidos dentro do contexto. Por isso, toda palavra ela precisa ser examinada, né? Aliás, a própria palavra nos ensina, né? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela palavra de vida eterna, palavra de salvação. Precisamos examinar as escrituras. O texto também mostra para nós que foi notável o êxito nesse trabalho. Quando as pessoas têm essa vontade de aprender a palavra de Deus, quando elas querem ouvir e conferir se essa palavra é de Deus mesmo, se está de acordo com o que nos diz as Sagradas Escrituras, o trabalho flui, as coisas acontecem. A gente vê aí no versículo de número 12 que com isso, né, conferindo assim, eles estavam ali conferindo se era mesmo verdade que Paulo estava dizendo. Com isso, muitos deles creram, e mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, assim, muitas mulheres, homens, as mulheres de alta posição, homens, ou seja, mulheres que também tinham ali um estudo, interessante isso, raridade, né? Mas elas também estavam ali crendo, examinando as escrituras, de alta posição, que tinham conhecimento, tinham sabedoria, elas ouviam também dessa palavra e elas estavam ali se convertendo, né? Mulheres gregas, mulheres distintas, como a gente viu no texto passado também, que muitas mulheres se converteram, lá no versículo de número 4, né? Muitas distintas mulheres. Então, as mulheres estavam ali tomando, né, um lugar importante nessa obra missionária, aceitando a palavra e ali também se convertendo à mensagem que Paulo estava pregando. Com certeza, de algum modo, chegou a Tessalônica essa mensagem. Então, essa mensagem de que Paulo estava tendo sucesso lá em Bereia, chegou lá em Tessalônica, né? A gente brinca, tem uma frase popular que fala que notícia ruim chega logo, né? A notícia era boa para quem estava ouvindo a palavra de salvação, mas para o povo, para os judeus de Tessalônica que não queriam que Paulo pregasse, era uma notícia ruim. Essa notícia chegou logo lá, olha, Paulo está tendo sucesso. Paulo está tendo êxito lá em Bereia. Então, os mesmos judeus que haviam incitado as mulheres lá de Tessalônica, né, tinham lá encorajado as pessoas a falarem mal e se levantarem contra Paulo, eles vêm agora até Tessalônica, de Tessalônica até Bereia, para tentar atrapalhar também o trabalho de Paulo agora em Bereia. E o texto diz para nós, né, foram lá excitar e perturbar o povo. Então eles não deixavam Paulo quieto, né? Eles estavam atrás de Paulo ali tentando atrapalhar a obra missionária. O resultado foi que Paulo teve que fugir imediatamente. Então a gente mais uma vez, lembra que eu falei? Paulo chega, vai para a sinagoga, prega aos judeus, muitos judeus se convertem, outros já não se convertem e perseguem ele, e ele ali então foge de novo, e agora ele foge imediatamente, né? Enquanto Silas e Timóteo, né, que a gente não vê o nome deles aqui escrito, mas eles estavam presentes, né? Eles permanecem ali na cidade de Bereia, né? E ao ler esse texto, nos chama a atenção é o fato de que os judeus de Tessalônica, que começaram a perseguição por ciúmes e fizeram acusações falsas diante das autoridades, continuaram a perseguir os missionários até Bereia. Eles não se deram por satisfeitos por eles terem saído da sua cidade, mas eles pegam uma viagem aí de alguns dias e vão até Bereia atrás deles para continuar expulsando eles e atrapalhando, tentando atrapalhar a obra missionária, né? Isso é o que acontece quando os ânimos estão exaltados, né? Quando há acusações, quando há mágoas, quando há coisas mal resolvidas. Por isso, como igreja, nós precisamos cuidar para que esses sentimentos não tenham lugar em nossos corações. Precisamos cuidar para não permitir que a ira, que a raiva fique guardada em nosso coração. Às vezes tem pessoas que ficam meses, anos guardando raiva e tudo que a outra pessoa fala se irrita, tudo que aquela pessoa fala te irrita.
De repente teve uma situação lá atrás, mal entendido, que até hoje a pessoa guarda mágoa no coração, né? Então, nós precisamos tomar cuidado e sempre que possível ir atrás de um diálogo, ir atrás do perdão, ir atrás da reconciliação, da paz, né? Como diz a palavra do Senhor, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. O que podemos fazer quando há uma situação assim, né? De tristeza, de mágoa, de ira, de rancor? Provavelmente o que fizeram Paulo e os seus, né? Continuaram pregando. Mesmo os judeus se levantando contra ele, mesmo falando mal deles, mesmo tentando levantar o povo contra eles, eles não abandonaram a fé. Eles continuaram firmes, ensinando e vivendo o que consideravam ser o verdadeiro evangelho. Portanto, meu irmão e minha irmã, ainda que pessoas se levantem contra você, ainda que pessoas tenham raiva de você, naquilo que você puder, tente resolver essa situação, tente uma reconciliação em oração por essa vida, né, para que essa mágoa, essa tristeza possa ser limpa do coração. Mas, se ainda assim a pessoa continuar, né, você continua o seu caminho pregando o evangelho. Não deixa de pregar o evangelho porque as pessoas estão se levantando contra você. Persevere, fique firme, né? Se você conhece alguma situação assim, ore por essa situação, para que Deus dê sabedoria, discernimento e gere perdão em cada coração. Amém? Que nós possamos aprender com essa história de Paulo e Silas e Timóteo e Barnabé e os missionários, discípulos, né, que estavam ali, que a gente possa perceber que Paulo perseverava. Ele sai fugido de uma cidade, mas ele chega na outra cidade e ele vai pregar na outra cidade também, né? A gente vai ver a partir do versículo 16 que a história continua. Ele chega em outra cidade, mas ele vai pregar também. Mas eu saiu fugido de lá porque estava pregando, não tem problema. Eu sei para que eu vim, né? Eu vim a este mundo para pregar e eu vou continuar pregando, vou continuar falando de Jesus. Foi para isso que ele me chamou. Então, Paulo tinha essa convicção e nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter essa convicção de que estamos aqui para anunciar o evangelho. Quer as pessoas se alegrem, quer as pessoas não gostem. O que nós não podemos é deixar de anunciar o evangelho. Mas a gente também aprende com a igreja de Bereia, com os bereanos, né? Examinar a escritura, verifica, é isso mesmo? A palavra de Deus diz isso mesmo? Ou o que a palavra de Deus nos diz para agirmos diante desta ou daquela situação? Examinai as escrituras, examine o texto bíblico. Não deixe de ler, não deixe de frequentar a escola bíblica, não deixe de frequentar o estudo bíblico, não deixe de anotar os cultos, né, os nossos cultos, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, verifique se é isso mesmo. Quando alguém falar alguma coisa, você vai lá na sua Bíblia, confere. É isso que o crente bereano fez, né? Que a igreja lá de Bereia fazia. Eles começaram a observar. É Paulo que está falando. E daí, quero ver se está escrito na Bíblia. Mas é o chefe dos pastores, o pastor dos pastores, o maior, o melhor. Vamos ler na Escritura? Então, nós precisamos sempre estar com a nossa Bíblia aí à nossa mão, né? Se possível, na nossa mente, na ponta da nossa língua, e sempre verificar se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo falado é de fato a palavra de Deus. Não venhamos abrir mão desta conferência e dessa certeza, né? Sejamos, então, como essa igreja de Bereia, que conferia a palavra de Deus. Sabe por quê? Isso também leva à conversão. O texto mostra para nós que muitos creram, muitas mulheres creram, muitos homens creram. Então, para que as pessoas creiam, nós devemos anunciar o verdadeiro evangelho, devemos confirmar o verdadeiro evangelho, devemos ter essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para continuar perseverando, mesmo diante das perseguições, sempre confirmando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que nos motiva, nos anima, nos encoraja, mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades,
mesmo diante de afrontas, de levantes do inimigo, ó Pai, a sua palavra nos encoraja a perseverarmos, a continuarmos, a ficarmos firmes na nossa fé, firmes na fé, anunciando salvação, anunciando Jesus, anunciando esta palavra que gera vida, que gera transformação, que gera perdão, que gera arrependimento, que gera libertação. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos firmes no anúncio da tua palavra e no conhecimento desta palavra, Pai. Ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe cada lar, cada família, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada irmão e irmã, cada vovó, tio, tia, cada família da tua igreja, que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça, do teu favor, da tua unção, da tua proteção. Caminha conosco, Pai. Abençoe, ó Deus, os pedidos de oração, ó Pai. Abençoe as pessoas que estão enfermas e carecem do toque da tua graça. Abençoe as pessoas que estão em processo de recuperação de cirurgias. Continue com a tua mão de poder sobre a vida da irmã Socorrinho, tirando, ó Deus, toda a dor ali, Senhor, restaurando plenamente a saúde dela, Pai. Abençoa, Senhor, todas as famílias da tua igreja, as pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com Covid, ó Pai, há pessoas que estão sofrendo, ó Pai, com entes queridos internados, pessoas que a gente não conhece, mas o Senhor conhece, e eu quero colocar cada vida no teu altar. Pessoas que fizeram cirurgias, pessoas que estão com Covid, pessoas que perderam entes queridos. Espírito Santo, traga consolo e conforto a cada coração. E abençoe, Pai, a nossa casa, a nossa família, abençoe o nosso lar, abençoe os filhos, as filhas. Caminha conosco, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma noite de paz.